Boa tarde. Como eu fui apresentada, sou Jéssica, sou assistente social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social aqui do município. E a nossa diretora de Proteção Social Especial, a Lucinéia, pediu que eu viesse falar um pouco sobre a campanha Faça Bonito, sobre a importância e a divulgação também dela. Mas é importante salientar antes disso que esse legislativo já se preocupa com a temática da violência sexual, porque no ano de 2022 foi aprovada uma legislação aqui no município instituindo o Maio Laranja. O executivo, ele já vinha fazendo campanha nos últimos anos sobre a conscientização, a sensibilização acerca do tema, enfrentamento de violência sexual das nossas crianças e adolescentes, mas com a legislação isso fica mais palpável e traz legalidade. Traz legalidade por quê? Porque não tem como o executivo se eximir de fazer a campanha. E eu acho que esse é o ponto principal quando a gente fala de uma legislação aprovada aqui. Quando tem ela, não tem como o executivo falar, eu não sabia da importância, eu não sabia que era importante falar sobre o tema. Então, a legislação, eu quero ressaltar alguns pontos dela, que ela vem falar sobre ações preventivas, educativas, que o município precisa desenvolver sobre a temática, o despertar da comunidade para situações de violência sexual. Aqui, quando a gente fala em violência sexual, eu quero trazer tanto o abuso quanto a exploração sexual. Hoje o objetivo não é diferenciar elas, mas é importante um ponto. Quando a gente fala em violência sexual, o abuso ele vai falar daquele crime que é para satisfação pessoal. E a exploração sexual, ele vai ter fins lucrativos, pode ser não somente dinheiro ou alguma outra troca. Então, com a legislação aprovando, trazendo o Maio Laranja para o nosso município, além de ações preventivas, educativas, além do despertar da comunidade pela temática, além de promover campanhas, o nosso legislativo veio falar sobre o incentivo ao protagonismo juvenil, orientação das famílias, conscientização sobre o tema e discutir o tema nas escolas municipais. E aqui é um outro ponto importante e que a nossa campanha está realizando. Então, no mês passado, nós começamos antecipadamente por conta de cronograma, entre secretarias municipais de educação e assistência. Nós já começamos a desenvolver atividades tanto no CEMEIS quanto nas escolas, então inclui a rede municipal e a rede estadual aqui do município. Vocês podem perguntar, nossa, mas vocês estão falando de sexualidade, de violência sexual num CEMEI? Sim, gente, com a pedagogia certa, com a metodologia certa, respeitando cada faixa etária, a gente fala sobre a temática de violência sexual. É lógico que a forma como a gente trabalha o assunto numa escola para os alunos de 6º e 9º anos da rede estadual, ela é diferente da forma como a gente aborda com uma criança no CEMEI. Então, no CEMEI, a gente vai falar sobre o quê? Sobre as partes do corpo, aonde pode tocar, onde não pode tocar, e as crianças entendem. Então, o objetivo da campanha Faça Bonito, o objetivo do Maio Laranja, o objetivo do 18 de maio, ele é o quê? É deixar mais em voga essa temática violência sexual. Jéssica, mas acontece tanta violência sexual assim no nosso município? Sim. Até o começo de maio, nós lá do CREAS já estávamos acompanhando mais de 15 casos de violência sexual. E aqui pode ser violência sexual com conjunção carnal, pode ser algum ato libidinoso, pode até nem ser presencial, como já aconteceu o caso de nós acompanharmos, que foi troca de mensagem entre celulares entre estados. Porque a violência sexual é muito mais que a conjunção carnal. É um toque inapropriado, é uma fala inadequada, é um beijo. E uma outra coisa que é importante falar também é sobre o estupro de vulnerável. Por que a importância da gente falar nessa campanha sobre isso? Porque a legislação ela é muito clara, gente. Abaixo de 14 anos,
Não tem opção de consenso. É estupro de vulnerável, com conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Então, não existe essa fala que na sociedade é muito comum. Ah, mas ela queria. Ah, mas os pais sabiam. Era namoradinha. Então, abaixo de 14 anos, estupro de vulnerável. Sobre a nossa campanha. A campanha ela atinge diferentes mídias. Então, teve podcast, como fala a nossa excelentíssima. Internet, rádio, nas escolas, presencial. Em outros anos também teve ações na sociedade. A campanha é para tentar sensibilizar o máximo de pessoas possíveis sobre a importância da questão da violência sexual, dessa temática. Importância por quê? Porque, segundo dados do Ministério da Saúde, os familiares e conhecidos são responsáveis por cerca de 70% de casos de violência sexual. Então, não é um desconhecido, que é um mito que talvez ainda possa existir. Ah, mas era uma pessoa estranha. Não. É o padrasto, é o pai, é o tio, é a mãe, é a madrasta, é um familiar, é um amigo. Não é um estranho. A casa das vítimas também é o local de ocorrência, ainda segundo o Ministério da Saúde, de cerca de 70% dos casos de violência sexual contra crianças de 0 a 9 anos. E esse é o papel do CREA, gente, aproveitando ainda. O Centro de Referência Especializado da Assistência Social, ele vai fazer o quê nesses casos de violência sexual intrafamiliar? Acompanhar essa família, fazer o encaminhamento dessa vítima, fazer um trabalho reflexivo com essa família sobre a função protetiva, sobre a responsabilidade parental. Nós estávamos num fórum em Cascavel, na sexta-feira, no qual a promotora trazia um caso, de uma mãe que estava respondendo lá por estupro, sem ter cometido o estupro. Por quê? Porque ela foi omissa. Só que ela tinha uma responsabilidade em torno daquela criança. Ela exercia a função protetiva, que não estava sendo exercida no caso. Então, aquela mãe vinha respondendo sobre estupro de vulnerável, mesmo sem ter sido a pessoa que cometeu o ato. E por isso, uma outra coisa que a gente fala, nós, enquanto agentes públicos, sejamos servidores ou não, temos a obrigação, quando alguma criança ou um adolescente relata, faz uma revelação espontânea para a gente de uma violência sexual, de comunicar à autoridade policial e conselho tutelar. De imediato, isso não vai para o CREAS, porque o CREAS é um trabalho de acompanhamento familiar, já que a gente segue normativas da política de assistência social, tipificação dos serviços. Soube de um relato, encaminhar para o conselho tutelar e a autoridade policial. E um pai e uma mãe, ou um responsável familiar, também fazer a denúncia, comunicar o conselho. É responsabilidade de toda a sociedade deixar salvas as nossas crianças e adolescentes de violência sexual. E é óbvio que nós não somos infantis, num sentido a ponto de acreditar que um trabalho de sensibilização, ele impede que a violência ocorra. Mas qual que é o nosso objetivo, então? Já se a gente não conseguiu impedir que uma violência sexual acontecesse, que a gente impeça que danos secundários aconteçam, ou que a gente interrompa o ciclo dessa violência. E esse é o papel tão importante de uma campanha. Comunicar, falar sobre os meios oficiais de denúncia, porque muitas vezes as pessoas não sabem como denunciar corretamente, aí elas encontram um servidor no meio do caminho, no meio da rua, mas não é assim que funciona. Nós do serviço público, nós só podemos fazer aquilo que a lei permite. Além dela não proibir, ela precisa permitir. Então tudo tem caminhos. E eu acho que hoje é um pouquinho do que eu queria falar para vocês. A gente agradece a parceria do Legislativo, porque é muito importante que vocês estejam atentos a essas questões legais. Para quê? Para não ter como se eximir. O Executivo daqui já vem demonstrando uma preocupação, e isso a gente observa nas últimas campanhas.
porque foram campanhas expressivas, foram campanhas que tiveram impacto na sociedade. A gente vai... As crianças sabem sobre a flor, elas sabem o que é a campanha. Hoje nós atendíamos uma adolescente que nós acompanhamos por outra situação, e ela falou, os alunos da minha sala ficaram tristes porque vocês não foram na nossa sala. Mas era por conta de uma dinâmica da escola que a gente não conseguiu fazer para aqueles alunos. Então, a gente percebe que a sociedade está ciente, sim, dessa campanha, e é um resultado de uma parceria conjunta de várias políticas aqui do município. Política de educação, política de saúde, política de assistência social, porque não se faz um trabalho sozinho. É impossível o executivo sozinho, é impossível o legislativo sozinho, e é impossível uma secretaria dar conta disso. Eu quero agradecer o momento que eu tive com vocês, muito obrigada. Espero que eu tenha esclarecido um pouco sobre a campanha, ainda que de forma breve.